Bom dia a todas e a todos. É muito grato para mim dirigir-vos a palavra nestas circunstâncias e neste encontro. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Bastonário e dizer-lhe como foi agradável e, ao mesmo tempo, desafiador o convite que me dirigiu, que me deixa, de facto, muito honrado. Quero também cumprimentar o Sr. Dr. Guilherme Oliveira Martins, distintíssimo membro do Conselho de Administração da Fundação Gulbenkian, e quero, naturalmente, cumprimentar a todos vós. Falar, como foi sugerido e agora acrescentado multidisciplinarmente, eu acho que não sei pensar de outra maneira. Mas falar assim, abrindo pontes entre visões das coisas sobre o tema do alojamento local é realmente um desafio. Porque são variedíssimas as maneiras como o alojamento local intervém na organização das cidades contemporâneas. Os efeitos são diversíssimos, são jurídicos, certamente, são económicos, são urbanísticos e, eventualmente, são também sociais e culturais, históricos, etc. Imagino que terá sido esta última dimensão que terá levado a Ordem a fazer-me tão amável convite para me dirigir nesta sessão de abertura. A Vossa Excelência. Gostaria de começar assinalando a mudança profunda e, de alguma maneira, súbita que o alojamento local provocou no panorama geral da cidade de Lisboa, mas também de Faro, também do Porto e também, noutra escala, certamente, em outras cidades portuguesas. Disso dá conta, muitas vezes, o sobressalto de alguma imprensa nacional, com os números, com os grandes títulos, que, de alguma maneira, quase que assustam, pelo menos chamam realmente a nossa atenção. O que é que se está a passar com o alojamento local? Dito isto, no entanto, gostaria também de assinalar que, a meu ver, nem tudo que é atribuído ao alojamento local, com a vossa indulgência, com a vossa tolerância, eu acho que me vou referir ao alojamento local como o AL, assim meio à americana, o AL, porque facilita também a minha discursividade. Deste modo, então, diria que muito do que é atribuído por vezes à responsabilidade do AL não é, na verdade, produzido e provocado diretamente pelo AL. Em vez disso, podemos pensar que o sobressalto de que a imprensa dá conta e que, de alguma maneira, atribui ao alojamento local é, sobretudo, efeito, digamos, de uma transformação lenta, mas acentuada, gradual, do panorama social, cultural da cidade de Lisboa. Desse ponto de vista, tudo começa com a vertiginosa perda de mais de 300 mil residentes nesta cidade, iniciada nos finais dos anos 60. A seguir a isso, aparece, digamos assim, uma transformação da relação das pessoas com a propriedade, com a sua casa, com a sua habitação. E o país tornou-se, grosso modo, um país de proprietários. Ao tornar-se um país de proprietários, entretanto, Lisboa conseguiu conservar o arrendamento habitacional, principalmente nas zonas históricas do seu centro. Veio de seguida, e faz parte, portanto, deste contínuo sobressalto que Lisboa enfrenta, veio de seguida a demografia recessiva, ilustrada pelo conhecido envelhecimento generalizado dos lisboetas. Seguiu-se a decrepitude física de muitas moradias, contrastando com a corrida à construção e à compra de habitação nova já nos finais dos anos 80 em diante. Os números atuais do AL são motivo de inquietação por fazerem perguntar com que condições estão as cidades a responder-lhes. Em Lisboa, no ano de 2017, a oferta de quartos em regime de alojamento local superou a oferta dos estabelecimentos hoteleiros formais habituais, os hotéis. Na capital, entre 2015 e 2017, portanto, neste breve período de 2 anos, os estabelecimentos
em regime de alojamento, triplicaram e atingiram a cifra monumental de 10.437, apenas os registros formais e oficiais. Os quartos, já não os estabelecimentos, esses atingiram em 2007 mais de 23 mil, o que traduz um crescimento de 177% em relação a 2015. Em 2 anos, multiplicam, enfim, cresce por 177%. É realmente preocupante. Neste panorama, o AEL tornou-se, em primeiro lugar, um desafio para a gestão urbanística da cidade. Por exemplo, o seu alastramento em mancha de óleo, soubesse eu que o senhor bastasse a referir o mata-borrão e teria usado essa figura. Mas em mancha de óleo, mas as dinâmicas são semelhantes. E, portanto, espalhou-se, alastrou-se por toda a cidade, tornando muito difícil distinguir e demarcar Lisboa de acordo com as chamadas zonas de zonamento funcional, áreas específicas com funções determinadas e distintas umas das outras. Essa dificuldade resulta, de facto, de muitas destas zonas da cidade, destas áreas da cidade, acumular em simultâneo um forte pendor residencial, mas também uma clara incidência turística. Portanto, não sabemos exatamente onde colocar muitas das zonas típicas, atraentes do ponto de vista turístico da cidade de Lisboa, o que torna difícil a gestão urbanística e a ação governativa do urbano. Ao lado disto, segundo um recente estudo urbanístico do turismo de Lisboa, produzido para a Câmara Municipal de Lisboa, surge a questão do estoque habitacional e a erosão que o aumento dos estabelecimentos AEL tem causado sobre esse estoque habitacional. Ao invés de assinalar o estoque, há quem prefira assinalar o benefício que o alojamento local trouxe para a recuperação de muitas moradias decrépitas ou em estado mesmo de ruína. E que assim foram, de alguma maneira, trazidas para o ativo habitacional da cidade. É um lado positivo desta história. O que carece, no fundo, o que parece contrariar esta leitura mais bondosa, é o constante relato sobre as dificuldades sentidas por quem procura arrendar um apartamento em Lisboa a prazo prolongado e com rendas, digamos, normais. Hoje, Lisboa tem dificuldade em quantificar o que é e o que parece ter-se deixado de ser alojamento residencial clássico. É claro que também aqui é manifesto um jogo particular da informalidade da economia urbana e a fuga ao controle fiscal que muitos empreendedores do alojamento local procuram. E que, na verdade, é também um obstáculo tremendo para a boa gestão deste problema. Uma coisa é certa e inegável. Trata-se do impacto da erosão habitacional sobre a inflação dos valores médios do mercado imobiliário, que entre 2012 e 2018, em meia dúzia de anos, portanto, foram acrescentados em cerca de mais 75% dos valores tradicionais. Portanto, também esta inflação, de alguma maneira, se junta às problemáticas que o alojamento local traz, não necessariamente sendo o seu responsável primeiro desta questão. De novo, a maior incidência desta onda especulativa registrou-se em algumas das zonas ou das freguesias centrais da cidade de Lisboa. Santo António, Misericórdia, Arieiro, Avenidas Novas e Campo Livre. Todas elas com acentuadíssima procura turística. Os chamados traçados urbanos de tipo A, seguindo a nomenclatura do PDM, correspondentes à Lisboa velhinha, por assim dizer, a Lisboa das ruas sinuosas e estreitas e dos residentes idosos e vulneráveis, sofre hoje uma profunda alteração da paisagem socio-residencial. Como Vossas Excelências poderão assinalar melhor, as tensões existentes nestes territórios certamente tratam de disputas sociais e jurídicas
de natureza muito diversa daquela que, porventura, ocorre nos chamados traçados urbanos de tipo B, que correspondem às zonas e aos planos ortogonais planeados, digamos modernos e de excelente acessibilidade e conforto. Quero dizer com isto que, a meu ver, há a hipótese de que as conflitualidades e os litígios de uns e de outros destes territórios trazem à luz do dia uma estrutura socioeconómica e residencial muito desigual. Do mesmo modo que mostra como são também distintos os modos de viver em cada uma destas áreas distintas da cidade de Lisboa. Neste sentido, permito-me avançar, enfim, a ideia de que esta Lisboa são, na verdade, duas Lisboas. Pelo menos duas Lisboas. Basta pensar que a frágil Lisboa de outrora resiste como pode aos desafios que a afetam há muito. O tal sobressalto iniciado nos anos 60, e que o alojamento local apenas amplia e agudiza. Mas parecem limitados, como sabemos. O resultado de quem procura preservar o espírito de bairro, marcado por relações de vizinhança enraizadas, espessas, duradouras, algo que praticamente nunca se sentiu na Lisboa das avenidas novas, das avenidas largas e dos condomínios. Passar em muitos destes bairros, da bica à moraria, em muitas destas ruas, das escadinhas, dos becos castiços, e é muito reveladora das muito diversas marcas sensíveis trazidas pelo moderno alojamento local para a nossa cidade. Nem tudo o que desafia Lisboa e outras cidades é resultado do AEL. As relações de vizinhança, que são, em geral, tidas como culturalmente muito salutares e positivas, porque conferem espessura à cidadania urbana, vêm-se confrontadas duplamente desde há várias décadas, quando nesse palavra de alojamento local. Por um lado, confrontadas com a vertiginosa diminuição do número de residentes, o abandono e a decadência das moradias na área central de Lisboa. Por outro lado, o confronto vem, digamos, com a chegada destas outras pessoas, todas vindas de fora, estimulando a recuperação do edificado, de que irão, afinal, beneficiar. Esta realidade sociológica obriga a admitir que os desafios do alojamento local e as suas tensões não são apenas desafios urbanísticos, mas de natureza mais propriamente urbana. Na verdade, aos tradicionais modos de estar nos velhos bairros e às acentuadas e rápidas mudanças por dentro das pessoas, por dentro das suas mentalidades, acontece que correspondem também tentativas de conservar a cultura local através de melhorias do lado de fora, não do lado de dentro, do lado de fora do edificado. Tudo isto arrasta a questão social e urbana do alojamento local para dentro do problema urbanístico da cidade, mas são distintos. Dito de outra maneira, a resposta urbanística de Lisboa tem de ser pensada com políticas de cidade com pessoas dentro. Será desejável, pergunto, delimitar as zonas turísticas homogéneas, incorporando nelas estes bairros antigos? Ou será que, alternativamente, eles deverão ser protegidos, em definitivo, pelas medidas de delimitação das áreas de contenção? O alojamento local não é uma onda má que atingiu Lisboa, também Faro, também o Porto e também algumas outras cidades portuguesas. O alojamento local é a expressão turística de uma economia que se globalizou. Por isso, o que é nacional não são tão só as manifestações práticas da economia global que se fazem sentir aqui. Nunca se falou tanto do local, do alojamento e de outras coisas, senão em tempos de globalização. Essas manifestações sentimos-las com algum dramatismo e muitas reticências, pois receamos que com elas, com essas manifestações, estejam também a chegar do exterior os impactos que alteram, sem retorno, a cultura urbana a que estávamos acomodados em Lisboa.
A denúncia do AEL vem muitas vezes da parte de quem nunca recorreu ao Airbnb, nem à Ryanair, ou às outras 15 companhias aéreas low cost que atuam em Portugal. O alojamento local, permita-se-me esta linguagem, é filho daquele casal da Ryanair e do Airbnb e de outras parelhas desavindas. Livres dos mochileiros dos anos 70, o AEL trouxe agora até nós famílias inteiras para acomodar. Mal nos tínhamos despedido dos turistas de pé descalço, dos tardo-hippies que andavam à boleia e de alguns viajantes drogados, e eis que o AEL os trocou a todos por autónomos e irracionais consumidores da cultura do cappuccino, da cold beer e só marginalmente do vinho tinto e da ginginha. Esplanadas cheias ao sol parecem aquecer estes visitantes por dentro, sobretudo, mais do que um Sá Carneiro ou uma Joana de Vasconcelos. Valha-nos o popular fado e o elétrico 28 sempre repleto, que assim, esses sim, que ajudam Lisboa a não perder a sua alma por completo, o que tanto nos traz conforto. O AEL e os seus irmãos mais velhos do turismo urbano têm feito de nós cosmopolitas à força, como são todos os cosmopolitas paradoxalmente sedentários. Saímos pouco, mas sabemos muito e bem na nossa terra. Não vamos, ou vamos raramente às cidades da Europa. São as cidades que vêm até nós. Ensinam-nos, ou deverei dizer, obrigam-nos a ser hospitaleiros. Porém, a nossa hospitalidade é muito especial. É um pouco interesseira. Fazem-se bons negócios com ela. Não for esse espírito, velho espírito de comércio, e poderíamos ser nós a dizer, a mostrar à Europa, sobretudo à Europa dos lados do Mediterrâneo, como se pode acolher a toda a gente, em vez de deixar a hospitalidade europeia à beira da morte. Mas não é de morte, minhas senhoras e meus senhores, que se trata aqui. É de negócio, de lazer e de consumo de alojamento. O AEL, neste sentido, é uma daquelas marcas distópicas da moderna convivência urbana. De um lado, apreciamos os turistas bons, jovens, educados, simpáticos, de mão dada uns com os outros e umas com as outras, elogiando na TV Basbaque o encanto do clima nacional, a beleza da paisagem lisboeta, a simpatia que brota da sua gente e a deliciosa mesa portuguesa, sem uma palavra sequer sobre a taxa do turismo. É enorme o contraste com a Barcelona de hoje, que, revoltada, os turistas visitam apenas com bastante receio. Do outro lado, temos os turistas maus. Afinal, uns e os outros são os mesmos. Mas estes, agora, encarecem o dia-a-dia, enxameiam restaurantes e transportes, modificam a paisagem, complicam a oralidade de Lisboa e, mais do que isso, enchem a cidade de vários lixos. Os lixos dos seus consumos, os lixos dos ruídos, enfim, os lixo-lixo. Se estes turistas, são estes turistas que, a meu ver, demonstram como pode ser um verdadeiro oxímoron falar do turismo urbano como turismo sustentável. Termino assinalando que não sei por quanto tempo há de ser assim. Não sabemos. Sabemos, isso sim, que o AEL e os seus efeitos urbanos, urbanísticos e socioculturais está a exigir medidas adequadas à vida da cidade. Para medidas práticas adequadas, desejam-se políticas e políticos também adequados. A meu ver, em cada um de vós está uma voz que há de saber corrigir o que está mal e melhorar o que deve ser melhorado. Sempre com toda a justiça, que é o que a sociedade espera de Vossas Excelências. Já que sois, todos e todas vós, agentes diretos da promoção da cidade cosmopolita e justa a que temos direito.
Muito obrigado pela vossa atenção.